E mesmo sem Donald Trump confirmar se trataria da situação de Jair Bolsonaro, o governo Lula confirma que trouxe o ex-presidente para a mesa de debate. Em conversa com jornalistas, o chefe do executivo brasileiro afirmou ter dito para o presidente dos Estados Unidos que Bolsonaro faz parte do passado, prometendo que, em 3 reuniões, faria o republicano perceber que o líder da direita brasileira não era nada praticamente. Lula afirmou ainda ter designado os melhores de sua gestão para negociar as taxas comerciais e que toda a questão política entre os países será debatida entre ele e Donald Trump. Deixa eu chamar novamente o Cristiano Beraldo. Beraldo, você já tinha adiantado, né? A resposta ali, até de alguma maneira ríspida, que o presidente americano tinha dado à jornalista, né? Falando que não era da conta dela se o Bolsonaro ia ser ou não assunto entre os dois. Mas fato é que o Bolsonaro foi assunto da nota lá, da carta assinada pelo presidente americano quando anunciou a taxação aos produtos brasileiros. E até o momento em que ele disse que não seria da conta da repórter se o Bolsonaro seria ou não assunto, ele estava elogiando o Bolsonaro, estava triste pela situação do Bolsonaro, gosta do Bolsonaro, fez alguns elogios ali enquanto o presidente brasileiro, com as suas expressões corporais, se mostrava claramente incomodado com aquele assunto. Mas parece, pela entrevista que deu depois, que de fato foi assunto na mesa o nome do ex-presidente Bolsonaro. Pois é, Koba, situação, né, constrangedora, ver o presidente brasileiro reagir daquela forma, demonstrando não ter o equilíbrio emocional necessário para ouvir uma pergunta que lhe era inconveniente, apesar de ser uma pergunta natural, que ele deveria estar preparado para ouvir ali, e aí reage com aquele risinho meio cínico e desdenhando e tal, enquanto o presidente dos Estados Unidos está respondendo a pergunta, está falando. Então, assim, pega mal, no mínimo, esse tipo de reação, porque demonstra que estamos ali diante de alguém que prefere as reações emocionais do que a racionalidade da negociação. Agora, você vê como esse assunto de Bolsonaro é algo traumático para o presidente brasileiro até hoje. Porque dar uma declaração dizendo que na reunião haveria falado para Donald Trump que em 3 reuniões eu vou te mostrar como o Bolsonaro é insignificante, ora, se fosse de fato insignificante, não precisaria nem ter falado na primeira reunião. Quanto mais criar a expectativa de ficar voltando ao assunto por mais 2 reuniões. Quer dizer, não faz nenhum sentido, nem do ponto de vista lógico, muito menos do ponto de vista diplomático, político e da negociação que precisa acontecer ali. Então, o tema Bolsonaro claramente é um tema que incomoda muito mais ao presidente brasileiro do que o presidente norte-americano, que apesar de ter escrito aquela carta a Lula lá atrás, quando anunciou a imposição de tarifas aumentadas, digamos assim, contra o Brasil, depois daquilo ele já foi à ONU, já falou na ONU que teve uma química ali nos 30 segundos com que conversou com o presidente brasileiro e aquilo foi ficando para trás. Por que você vai resgatar? O que o Brasil tem a ganhar com o resgate desse tema? Isso parece uma relação de namorados. Que, não, eu quero ter razão. Eu não quero ter razão, não. O Brasil precisa que o assunto seja resolvido. Então, esse é o ponto principal que acaba sendo colocado de forma secundária diante dessas demandas que só existem na cabeça do presidente e daquelas pessoas que querem usar essa relação com os Estados Unidos como uma arma de comunicação, como uma venda de versões, como um instrumento eleitoral, o que não está em linha com os melhores interesses brasileiros. Agora, só para fazer um destaque, Koba, eu achei muito interessante a declaração que o presidente norte-americano deu quando ele relatou o encontro que ele e Lula tiveram ali na Assembleia Geral da ONU. Ele que entrou ali no púlpito, né, subiu ao púlpito para poder falar, fazer o discurso dele para os líderes mundiais, o Donald Trump, só que quando ele chega ali, o teleprompter de onde ele leria o discurso estava apagado. Tinha tido lá um problema, o discurso dele não aparecia. Então, que ele ficou ali naquele tempo para entender o que estava acontecendo, se eu ligar o teleprompter ou não, e aí ele resolve contar a história do encontro
que tinha acabado de ter com o presidente brasileiro. Ou seja, aquilo que ele disse sobre Lula, negócio daquilo, ele disse naquele estilo dele para poder ganhar tempo, encher linguiça ali, até ver como é que fariam com o discurso que ele precisaria ler naquele momento ali na Assembleia Geral da ONU. Então, até isso ele usa para colocar o presidente brasileiro no lugar certo, né, na dimensão certa. Só que este recado é ouvido e entendido pelo mundo todo, menos pelo presidente brasileiro e a sua turma que fica ali transformando tudo que ele fala em um assunto de rede social, em um assunto eleitoral.